Makers Have at Home! Hoje nós vamos falar de uma coisa que é um pouquinho, não polêmica, mas confusa, tanto para quem está aprendendo inglês quanto para quem já sabe inglês. É uma coisa que confunde até pessoas que já sabem falar inglês às vezes, que são o uso de 3 preposiçõezinhas, que são o in, o on e o at. Então, muito bem. Você sabe quando que eu utilizo cada uma dessas preposições? Com certeza você já teve, você já escrevendo nos seus exercícios, fazendo seus exercícios, escrevendo seus textos, fazendo suas coisas em inglês, você já ficou em dúvida. Mas será que aqui é um in? Será que aqui é um on? Será que aqui é um at? O que será que eu devo colocar? E muito bem, eu digo que a maneira mais simples de se aprender o in, o on e o at é utilizando a pirâmide invertida. E o que seria a pirâmide invertida? Seria isso daqui, certo? Eu tenho uma pirâmide, ela está de ponta cabeça, por isso invertida, certo? A base dela está para cima e a ponta dela está para baixo. E aí eu tenho as palavras nessa ordem: in, on e at. E o que isso significa? Significa que o in eu vou usar para coisas mais gerais, o on eu uso para coisas medianas e o at eu uso para coisas mais específicas, certo? E como funcionaria isso na prática, né? Eu posso utilizar o in, on e at tanto para expressões relacionadas a tempo quanto para expressões relacionadas a lugar. Então vamos falar primeiro de tempo, ok? In, a base da pirâmide. Eu vou falar séculos. In the 20th century, no século 20. Eu vou usar para falar décadas. In the 90s, na década de 90. Eu vou usar para falar ano in 2005, em 2005, certo? Ou até semanas, in 2 weeks, in 3 weeks, certo? Então eu uso para essas 4 expressões mais gerais: séculos, décadas, anos ou até semanas. Então eu vou de séculos até semanas utilizando o in, a nossa base aqui da pirâmide. Passando para o on, que tipo de tempo que eu uso o on? Datas, certo? Quando eu vou falar o dia, por exemplo, o dia de hoje, February 28th, 2024. Então, quando eu for falar alguma coisa que aconteceu nessa data, então, on February 28th, 2024, something happened. Aconteceu alguma coisa, certo? Então, quando eu falo a data certinha, pode parecer que a data é específica, mas em um dia eu ainda tenho 24 horas, então ainda sobrou muita coisa, ainda é um espaço de tempo grande. Ou quando eu falo o dia da semana, on Sundays, on Mondays, on Tuesday, on Wednesday. Quando eu vou falar no dia da semana, eu falo on. Aí a gente chega aqui na base da nossa pirâmide, no tempo mais específico. E qual seria o tempo mais específico de todos? Exatamente, horário. At 2:30, às 2:30. At noon, ao meio-dia. At 20 to 4 p.m., às 20 para as 4 da tarde, ok? Então, quando eu falo exatamente o horário que alguma coisa aconteceu, eu uso at. Recapitulando: in, séculos, décadas, anos e até semanas. On, data completa, certo? Um dia inteiro. E at, exatamente um horário, ok? Agora nós vamos para lugares, certo? Do mais geral para o mais específico. Então vamos lá. Quando que eu uso a nossa base aqui, o in? Eu vou usar quando eu falo de país, né? In China, in Brazil, in the United States, in Africa. Então quando eu falo sobre país, continente,
cidade, até bairro, tá? Quando eu posso falar in, por exemplo, um bairro aqui de São Paulo, em Itaquera, certo? Até bairros eu falo in, porque ainda tem muitas ruas, muitas casas, muitos lugares para ir, então já ainda é bastante geral. Quando que eu vou usar o on? O on eu utilizo para ruas, nomes de ruas. Por exemplo, nos Estados Unidos, as ruas, elas têm números, né? On the 4th Street, on the 5th Avenue, on the 20th Street. Então, sempre que eu vou falar a rua, só a rua, eu uso on. E o at seria o nosso mais específico aqui. Quando é que eu vou usar o at? Quando eu falo do endereço completo, tá? Rua, número da casa, isso, rua e número da casa, certo? Então, na rua tal, número tal, at. Ou quando eu tô num lugar específico, at home, eu tô na minha casa, at Parque Ibirapuera, no Parque Ibirapuera, at Ipiranga Museum, no Museu do Ipiranga. Então, quando eu tô falando de um lugar específico ou do endereço completo do lugar, eu uso o at. Ok? Ficou alguma dúvida em relação ao in, at e on? É claro que existem exceções, mas se eu for ficar falando de cada exceção, isso vai, primeiro, confundir a cabeça de vocês e, segundo, levar muito tempo. Então, é assim, se você vê alguma exceção por aí, se você fala assim, a teacher falou que era pra usar on, mas na verdade eu tô vendo eles usarem at. E aí, teacher, você tava errada? Comenta aí pra mim, eu vou explicar pra você, eu vou atrás, eu vou explicar, porque sempre existem exceções, tá? Toda regra do inglês, assim como toda regra em todo lugar, tem suas exceções, tá? E então, mas assim, 98% das vezes, essa regra da pirâmide invertida, ela dá certo, tá bom? Então, in, geral, on, médio, at, específico, ok? Relembrando tudo, em tempo, in eu uso para séculos, décadas, anos, até semanas, meses também. On eu utilizo para datas ou dias da semana e at eu uso para horário, tá? Quando eu vou falar exatamente o horário. Em relação a lugar, in eu uso para continente, país, cidade, estado e até bairro. On eu utilizo para ruas e at eu utilizo quando eu falo o endereço completo, nome da rua, número da casa ou número do lugar, ou exatamente o nome do lugar que eu estou. Ok? Conseguiram entender? Ficou mais fácil com essa pirâmide aqui descobrir os usos do in, do on e do at. Gostaram? Deixa aí um comentário. Não gostou também, comenta. Thank you very much. Vejo vocês na próxima. Bye!